Ela tentou roubar meu casamento. A ex que apareceu vestida de noiva. Olha, se eu soubesse que meu casamento ia virar palco de novela mexicana, eu juro que tinha contratado uma equipe de filmagem, vendido os direitos para Netflix e tava milionária agora. Por quê, minha filha? O que aconteceu aqui não é normal. Para começar, eu e meu noivo, agora marido, graças a Deus, com muito custo, tá? Estávamos juntos há 3 anos. Relacionamento maravilhoso, cheio de amor, cumplicidade, parceria. Só que, como toda história boa de fofoca, tinha uma pedra no nosso sapato, a ex dele. E olha, se você acha que ela era só uma ex mal resolvida, meu amor, se prepara. Porque essa mulher era o próprio encosto disfarçado de gente. O tipo de ex que parece que não recebeu o memorando do universo avisando que o relacionamento acabou, sabe? Desde que a gente começou a namorar, ela sempre dava um jeitinho de aparecer. Mandava mensagem do nada, fazia postagem indireta no Instagram, surtava nos stories. Aquele clássico combo tô fingindo que superei, mas claramente não superei. Mas aí você me pergunta, tá, mas seu noivo alimentava isso? E eu te respondo, com toda a certeza do meu ser, não. Ele sempre foi super firme, bloqueou, cortou contato, deixou claro que não queria papo. Só que, né, tem gente que não aceita não, e ela era esse tipo. E aí veio o pedido de casamento. Coisa mais linda, gente. Ele me levou para um jantar, fez uma surpresa incrível, rolou aquele anel maravilhoso que eu, obviamente, postei em todos os cantos da internet. E foi aí que ela surtou de vez. Primeiro, começou com aquele show básico, story chorando no carro ouvindo Marília Mendonça. Texto no feed sobre como é difícil ver quem você ama seguindo sem você. E, claro, aquele clássico algumas pessoas esquecem rápido, né? Sem marcar ninguém, mas que todo mundo sabia para quem era. Só que até aí, beleza, né? A gente ignora, segue a vida, e eu jurava que isso ia morrer por aí. Afinal, quem em sã consciência ia ter a capacidade de ir além disso? Pois eu fui inocente. Por quê, minha filha? O que estava para acontecer ia fazer até Larissa Manoela parar de ser protagonista da própria vida para te assistir. O surto dessa mulher foi tão grande, mas tão grande, que ela simplesmente decidiu que, se ela não podia casar com ele, ninguém inteligência artificial casar. E aí, minha filha, começou a se desenhar o maior vexame, o maior barraco e o maior espetáculo que essa cidade já viu. Quer saber como isso começou a se desenrolar? Porque quando eu percebi, já era tarde demais. Sabe aquele sexto sentido que a gente finge que não escuta, mas que tá ali gritando na nossa cabeça? Pois é, o meu tava fazendo sirene, buzina, megafone, e eu simplesmente segui ignorando, achando que tava tudo bem. Inocente, né, amor? Pois é, faltando um mês pro casamento, começaram os sinais estranhos. Primeiro, recebo uma mensagem anônima no WhatsApp assim: você tem certeza que ele é mesmo o amor da sua vida? Sem foto, sem identificação, só aquela frase seca e fria. Na hora eu até ri, achei que era trote, golpe, sabe? Até brinquei com meu noivo. Só que, não parou aí. 2 dias depois, chega um e-mail. Sim, um e-mail. Quem é que manda e-mail hoje em dia, gente? E não era qualquer e-mail, não. Era um textão anônimo, cheio de print, foto antiga, print de conversa de anos atrás, da época que ele ainda namorava ela, com aquele tonzinho venenoso. Se eu fosse você, pensaria melhor antes de dizer sim no altar. Aí eu já comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. Mas, como boa investigadora da própria vida que sou, fui atrás. Revirei tudo, questionei meu noivo, e ele, coitado, ficou em choque. Me jurou de pé junto que aquilo era coisa antiga, que ela estava desenterrando coisa só pra causar, que não tinha mais nada, absolutamente nada, entre eles. E eu, burra não sou. Fui lá e fiz o que? Mandei aquele textão, bem educado, bem chique, pra ela: amada, segue sua vida. Eu sei exatamente quem tá do meu lado, e não é você. Beijos de luz. Achei que tinha encerrado, né? Mal sabia eu. Uma semana depois, começo a perceber uns papos estranhos rolando no salão que ia fazer meu casamento. Simplesmente do nada, a mulher aparece lá, inventando que estava organizando um evento. Isso mesmo, um evento fictício. Aí, você me pergunta, mas que evento, chat? Eu te respondo, evento nenhum, amor. Era tudo mentira. Ela só foi lá para colher informação, saber horário, logística, como tudo ia ser montado. Pra quê? Pra sabotar. E, claro, né, ela fez o tour completo. Foi na floricultura, na empresa de som, no buffet. Tudo se passando por amiga da noiva, querendo detalhes. Teatral, amor. Se entregasse esse roteiro pra Globo, eles iam achar exagerado. E se você acha que ela ia parar por aí? Não mesmo. Por quê, meu amor, no grande dia, no dia do meu casamento, quando eu achei que meu único problema ia ser segurar o salto, ajeitar o véu e não borrar a maquiagem, a mulher simplesmente surgiu. E não foi como convidada indesejada, não. Foi de vestido. De vestido de noiva.
Isso mesmo que você ouviu. A mulher teve a audácia de aparecer no meu casamento, vestida de noiva, cabelo preso, véu, salto, maquiagem completa. Juro por tudo, parecia que ela estava entrando para casar. E não satisfeita, ela chega no altar. Sabe aquele sexto sentido que a gente finge que não escuta, mas que tá ali gritando na nossa cabeça? Pois é, o meu tava fazendo sirene, buzina, megafone, e eu simplesmente segui ignorando, achando que tava tudo bem. Inocente, né, amor? Pois é, faltando um mês pro casamento, começaram os sinais estranhos. Primeiro, recebo uma mensagem anônima no WhatsApp assim: você tem certeza que ele é mesmo o amor da sua vida? Sem foto, sem identificação, só aquela frase seca e fria. Na hora eu até ri, achei que era trote, golpe, sabe? Até brinquei com meu noivo. Só que, não parou aí. 2 dias depois, chega um e-mail. Sim, um e-mail. Quem é que manda e-mail hoje em dia, gente? E não era qualquer e-mail, não. Era um textão anônimo, cheio de print, foto antiga, print de conversa de anos atrás, da época que ele ainda namorava ela, com aquele tonzinho venenoso. Se eu fosse você, pensaria melhor antes de dizer sim no altar. Aí eu já comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. Mas, como boa investigadora da própria vida que sou, fui atrás. Revirei tudo, questionei meu noivo, e ele, coitado, ficou em choque. Me jurou de pé junto que aquilo era coisa antiga, que ela estava desenterrando coisa só pra causar, que não tinha mais nada, absolutamente nada, entre eles. E eu, burra não sou. Fui lá e fiz o que? Mandei aquele textão, bem educado, bem chique, pra ela: amada, segue sua vida. Eu sei exatamente quem tá do meu lado e não é você. Beijos de luz. Achei que tinha encerrado, né? Mal sabia eu. Uma semana depois, começo a perceber uns papos estranhos rolando no salão que ia fazer meu casamento. Simplesmente do nada, a mulher aparece lá, inventando que estava organizando um evento. Isso mesmo, um evento fictício. Aí, você me pergunta, mas que evento? Eu te respondo, evento nenhum, amor. Era tudo mentira. Ela só foi lá para colher informação, saber horário, logística, como tudo ia ser montado. Pra quê? Pra sabotar. E, claro, né, ela fez o tour completo. Foi na floricultura, na empresa de som, no buffet. Tudo se passando por amiga da noiva, querendo detalhes. Teatral, amor. Se entregasse esse roteiro pra Globo, eles iam achar exagerado. E se você acha que ela ia parar por aí? Não mesmo. Por quê, meu amor, no grande dia, no dia do meu casamento, quando eu achei que meu único problema ia ser segurar o salto, ajeitar o véu e não borrar a maquiagem, a mulher simplesmente surgiu. E não foi como convidada indesejada, não. Foi de vestido de noiva. Isso mesmo que você ouviu. A mulher teve a audácia de aparecer no meu casamento, vestida de noiva, cabelo preso, véu, salto, maquiagem completa. Juro por tudo, parecia que ela estava entrando para casar. E não satisfeita, ela chega no altar. Minha filha, você tá respirando? Por que eu não tava? Meu amor, imagina você, plena, linda, no auge da sua beleza, véu no cabelo, buquê na mão, trilha tocando, todo mundo emocionado, sua mãe quase desmaiando de tanto chorar. E aí, do nada, surge uma figura na porta da cerimônia. E não era qualquer figura, não, tá? Era a própria versão zumbi do meu casamento. A ex, vestida de noiva. Sim, amiga. Com direito a vestido branco, véu, cabelo todo arrumado no coque, maquiagem digna de salão e um salto que eu juro que era maior que o ego dela. E, pasmem, buquê na mão. Ela estava completamente pronta para casar. Na hora, a cerimônia inteira parou. A música cortou. As pessoas ficaram se olhando tipo, isso é parte da decoração? É uma performance? Alguma homenagem? Mas não, amor. Era barraco real, ao vivo, sem edição e sem filtro. E ela simplesmente começou a andar pelo corredor central, de cabeça erguida, como se aquele casamento fosse dela. Com uma cara de tô aqui para buscar o que é meu. A cada passo que ela dava, o povo arregalava mais o olho, murmurava mais, levantava do banco para ver melhor, puxava o celular para gravar. Porque, claro, ninguém inteligência artificial perder esse momento épico. E eu? Gente, eu travei. Juro, parecia que eu tava num filme, que aquilo não tava acontecendo. Eu olhei pro meu noivo, e o homem branco, sem cor, sem alma, sem entender o que tava rolando. A cara dele era de puro pavor, tipo de onde essa mulher saiu, meu Deus. Quando ela chegou na frente, no altar, ela simplesmente solta, com a voz mais cínica do universo: desculpa, mas ele é meu. Esse casamento não vai acontecer. Sim, você leu certo. Ela falou isso na frente de todo mundo. A minha sogra, coitada, quase caiu para trás. A minha mãe começou a se abanar, passando mal. O padre não sabia se rezava, se fugia, se orava forte para expulsar o encosto. E o público,
Meu amor. O público tava em êxtase. Era gente gravando, mandando áudio, ligando no Viva Voz para quem não pôde ir tava melhor que qualquer transmissão da Globo. E não satisfeita, ela começa a fazer um discurso. Eu conheço esse homem há mais de 5 anos. Vocês acham que isso aqui é amor? Isso é engano. Ele me ama, sempre me amou. E eu não vou deixar ele com ela. Apontando para mim, no maior barraco. Aí eu olhei para a cara do meu noivo, que estava pálido, chocado, sem entender nada, e juro, passou um filme na minha cabeça. Eu pensei, é agora. Ou eu boto essa mulher para correr ou ela vai estragar o dia mais importante da minha vida. E amor, eu levantei. Soltei o buquê no chão, segurei o véu para não tropeçar e fui para cima. Meu amor, se você acha que eu sou do tipo que abaixa a cabeça, errou feio, errou ridículo. No exato segundo em que aquela mulherzinha, vestida de noiva, apontou o dedo na minha cara e disse ele é meu, algo dentro de mim simplesmente despertou. Foi tipo aquele modo turbo da novela mexicana ativando, sabe? Eu respirei fundo, segurei meu véu, olhei bem no fundo dos olhos dela e soltei. Você quer noiva? Então toma noiva, querida. E fui andando na direção dela, plena, elegante, com toda a classe de uma mulher que não ia aceitar ser feita de trouxa no próprio casamento. As madrinhas estavam tudo de boca aberta, sem saber se me seguravam ou se assistiam um show. O padre, amado, o padre já estava de lado, olhando aquilo tudo como se fosse final de novela das 9. A mulher começou a recuar, achando que eu ia partir para cima, e não vou mentir, ameaçou sim. Só que eu, como sou fina, escolhi destruir ela usando meu melhor armazém, a vergonha. Soltei bem alto, para todo mundo ouvir. Alguém aqui pode chamar hospício? Porque fugiu uma paciente. Inclusive, deve ter roubado o vestido do hospital, né, amor? Porque só pode. O povo. Gente, o povo foi a loucura. Foi grito, foi gargalhada, foi gente se abanando, filmando, mandando no grupo da família, no grupo do trabalho, até no grupo da igreja. E aí, meu amor, o noivo, que até então estava paralisado igual uma estátua de cera da Madame Tussauds, pegou fogo. O homem simplesmente avançou na frente da mulher e soltou um grito que ecoou no salão inteiro. Sai daqui agora. Acabou. Nunca mais apareça perto de mim. Ela, com aquela cara de derrota, tentou argumentar. Mas a gente se ama. Você sabe que me ama. E ele, sem um pingo de paciência. Você tá maluca. Isso acabou há anos. Eu nunca mais quero te ver. Você precisa de ajuda, e não é pouca não, é muita. E quando ele falou isso? Meu Deus! A mulher surtou. Começou a gritar, a chorar, a puxar o véu dela, jogou o buquê dela no chão, empurrou uma das mesas. E aí, meu amor, entrou segurança. Isso mesmo. O povo do buffet, os seguranças do salão, tudo correndo para segurar a maluca que estava em total colapso emocional no meio da cerimônia. A galera levantou dos bancos, começaram a bater palma, gritaram fora, fora. Parecia final de Copa do Mundo, só que o prêmio era tirar a ex-doida da festa. E pensa que acabou? Claro que não. Quando ela viu que não tinha mais chance, que ia ser retirada à força, ela deu aquele grito desesperado. Se não é meu, não vai ser de ninguém. E correu. Isso mesmo. Correu em direção à mesa do bolo. Sim, a mulher foi na mesa do bolo para destruir o bolo do meu casamento. Meu amor, se você acha que já viu barraco de ex, você não viu nada. Porque o que essa mulher fez? Eu juro por Deus, nem roteirista de série da HBO teria coragem de escrever. A mulher, possuída, transtornada, completamente tomada pelo demônio do recalque, saiu correndo na direção da mesa do bolo. E olha, não era qualquer bolo, não, tá? Era aquele bolo dos sonhos, de 5 andares, com flores de açúcar, pérolas comestíveis, topos dourados, aquele que custa o preço de um carro usado. Pois é. E ela foi com tudo, com os 2 braços abertos, na clara intenção de fazer aquele bolo voar igual cena de filme de comédia. Gente gritando, madrinhas tentando segurar, padrinhos correndo atrás, um desespero completo. O buffet só olhava em câmera lenta, tipo, não, meu Deus, não toca no nosso bolo, só que aqui, querida. O universo tava do meu lado. Na hora exata, no segundo exato que ela deu aquele famoso passinho de embalo para jogar o corpo no bolo, o salto dela, que, vamos combinar, parecia uma Torre Eiffel ambulante, simplesmente enfiou no tapete. Sim, amor. A mulher tropeçou. E não foi tropeço fofo, de dar risadinha, não. Foi um tombo cinematográfico. Ela voou para frente, rodou, caiu de cara na mesa dos docinhos, arrastou uma bandeja inteira de bem-casados, derrubou a torre de macarons, destruiu a própria dignidade no processo. O melhor? O bolo ficou intacto. Nem uma florzinha caiu. Foi Deus, amor. Foi milagre ao vivo. E a mulher, toda caída, cheia de glacê na cara, os cabelos desgrenhados, o véu todo embolado na cabeça, parecia uma noiva saída diretamente do apocalipse zumbi.
E, como se já não bastasse, uma criança da festa, um ícone, um herói, um ser de luz, solta bem alto: Mãe, por que a palhaça caiu no chão? Gente, eu juro. O salão inteiro veio abaixo de tanto rir. Tinha gente passando mal, se jogando nas cadeiras, chorando de tanto rir, pegando o celular para gravar, mandando no grupo barraco ao vivo. A segurança, claro, correu e finalmente tirou a doida de lá, carregada, arrastando o véu, salto na mão, cabelo metade preso, metade solto, maquiagem parecendo filme de terror. E sabe o que ela fez na saída? Ainda tentou soltar: Você vai se arrepender, esse casamento não vai durar. Gritando, se debatendo. E eu plena. Levantei meu buquê do chão, ajeitei meu véu, olhei pra todo mundo, soltei bem na elegância. Gente, como eu tava dizendo antes de ser interrompida, aceita, universo, que hoje eu caso, sim. O salão explodiu em aplausos, gritos, gente batendo palma, madrinha chorando de rir, padrinhos brindando. E o padre, coitado, só respirou fundo e falou: Alguém mais tem alguma objeção ou podemos seguir, pelo amor de Deus? E assim, meu amor, eu casei. Linda, plena, vitoriosa, e com uma história que nenhum filme, nenhuma série, nenhum livro no mundo seria capaz de superar. Você acha que, depois de ser humilhada na frente de todo mundo, de sair da festa carregada, toda descabelada, coberta de glacê, com cara de derrota e alma destruída, ela ia simplesmente aceitar e seguir em frente, né? Pois é, errado. Muito errado. No dia seguinte, amor, eu acordo no hotel, pleníssima, recém-casada, toda feliz, me achando a mais vitoriosa do universo. E quando pego o celular, pá! Milhares de notificações. Era mensagem, ligação, DM, print, áudio. Eu olho e quase caio da cama. A mulher estava surtando na internet. Sim, amor. Ela acordou, pegou aquele restinho de dignidade que sobrou, se é que sobrou alguma, e foi direto pro Instagram abrir uma live. Uma live, meu amor. E nessa live, o que ela estava fazendo? Simplesmente me detonando. Ela chorando, com aquele olhar de coitada que ninguém mais acreditava, e dizendo: Pessoas más tentaram destruir o amor verdadeiro. Ele me ama, ele só casou obrigado. Essa mulher é uma bruxa, roubou minha vida, minha felicidade, meu futuro. E pasme, ainda mostrou as fotos dela de noiva, toda detonada, descabelada, com o vestido sujo do tombo, dizendo que ela que era a verdadeira esposa, que aquele casamento era uma farsa e que ela tinha provas. Gente, ela criou uma fanfic ao vivo, em tempo real, na frente de 70 pessoas que só estavam ali pra rir do mico. E sabe o pior? Tinha sim umas 3 almas perdidas que comentavam: Força, amiga. Não desiste do amor. Eu olhei e pensei: gente, se loucura fosse contagiosa, esse povo tava no surto coletivo junto. E não satisfeita, meu amor, ela começou a postar stories marcando meu marido. Sim. E eram coisas tipo: Você ainda me ama. Eu sei. Volta pra mim antes que seja tarde. Você sabe que ela nunca vai te amar como eu. E para fechar o pacote da vergonha, ela começou a inventar mentiras no bairro. Foi no grupo do condomínio, no grupo da igreja, no salão de beleza, rodou a cidade falando que meu casamento era de mentira, que meu marido estava sendo chantageado, que tinha sido forçada a casar comigo. Amor, o nível do surto. Eu tava passada. Só que a cereja do bolo vem agora. No terceiro dia pós-casamento, a bonita simplesmente foi até a porta da casa da minha sogra com uma mala. Isso mesmo. Bateu na porta, jogou a mala no chão e falou: Eu voltei. Eu sou a esposa dele. E você, como sogra, vai ter que me aceitar de volta na família. Gente! A sogra quase teve um treco. Ligou pra gente na mesma hora, desesperada. Pelo amor de Deus, o demônio tá na minha porta. E claro que a gente fez o quê, meu bem? Chamou a polícia. Porque não tinha mais condição, não tinha diálogo, não tinha psiquiatra, terapeuta, pastor ou benzedeira que desse jeito naquilo. Amor, se você achou que a história já estava nível novela mexicana, segura, porque agora virou série de true crime, documentário, podcast de crimes reais. Tudo junto. Depois da sogra quase infartar com a cena da ex-doida acampando na porta, a polícia chegou. E assim que os policiais botaram o pé na calçada, a mulher despencou no chão, começou a se debater, gritar, fazer aquele show digno de Oscar: Eles estão me sequestrando. Ele é meu marido. Me ajudem. Me amem. Me salvem. Tudo isso, amor, deitada no chão, segurando o próprio vestido, que já estava parecendo mais um pano de chão do que roupa de gente. Os vizinhos. Tudo na janela, na calçada, filmando, comentando, uma vizinha soltou bem alto: Gente, eu juro que só desci para tirar roupa do varal, mas agora eu não saio mais daqui. Os policiais, com aquela cara de não acredito que eu estudei tanto para isso, tentaram acalmar a mulher, pedindo para ela se levantar, para conversar. E ela, no auge do surto, grita: Eu tô grávida dele. Meu Deus do céu! Oh plot twist dos plot twists! Todo mundo travou. Até os passarinhos pararam de cantar.
Só que, detalhe importantíssimo, ela não estava grávida, nem perto disso. Era mais uma tentativa desesperada de segurar um homem que já não queria nem ouvir o nome dela. A polícia, claro, na hora pediu os documentos, perguntou onde ela morava, o que estava acontecendo, e quando viu que a mulher estava delirando em níveis extremos, o papo mudou de tom. Chamaram uma viatura específica, e adivinha? Ela foi levada direta para uma avaliação psicológica. Sim, amor. Porque o nível de surto não era mais barraco, era caso de saúde mental mesmo. E a cereja do bolo? Quando puxaram o histórico dela, amiga. Pasme, já tinha 2 boletins de ocorrência de outros barracos que ela tinha feito com ex-namorados. Ou seja, ela tinha um histórico de surtos amorosos. Ela não aceitava término de jeito nenhum. O famoso se não for meu, não vai ser de ninguém rodando desde sempre na vida dela. E sabe o que é melhor? Depois desse show todo, ela sumiu por uns meses. E quando voltou, adivinha? Apareceu no Instagram vendendo curso de coach de relacionamento. Sim, amor, você não leu errado. A mulher, que quase destruiu meu casamento, quase acabou presa, quase derrubou o bolo, foi expulsa pela polícia. Agora estava ensinando as pessoas a terem relacionamentos saudáveis. E no anúncio estava escrito: juro, aprenda a reconquistar o amor da sua vida e nunca mais ser rejeitada. Eu não aguentei. Eu olhei, ri, gargalhei, e hoje, amor, conto essa história pleníssima, casada, feliz, e com a certeza de que não é só a vida que dá voltas. O carrossel do barraco gira, e quem não se segura, voa. Se inscreve e ativa o sininho para mais.